Fala pessoal, tudo bem? Bom, fazer aqui um breve, é, uma breve explanação, né, uma breve, na verdade, divagação sobre os motivos que os grandes impérios mesoamericanos, né, os astecas e os incas, por exemplo, quais foram as principais causas, né? Por que que esses impérios, na verdade, eles foram assim, não facilmente, mas foram dominados, né? Foram conquistados por um número relativamente pequeno de conquistadores, né? De espanhóis, né? Assim, na verdade, os exploradores conquistadores espanhóis, né? Que foram pioneiros aí, assim, desbravadores, né, na conquista, né, dos povos americanos mesmo, né. Na verdade, se a gente pegar bem a expedição né, pegar assim os fatos históricos, né, se a gente analisar bem a expedição do Fernão, né, do Hernán Cortés, quer dizer, né, Fernão não, Hernán Cortés, contra os astecas em 1519, né? E a expedição ou as expedições do Francisco Pizarro, principalmente a que levou à conquista dos Incas no Peru em 1530, né, 30, 33, foram na verdade assim, nós tivemos dois grandes impérios, né, que assim, na verdade não foi uma trajetória de séculos, mas de décadas, né? Levaram décadas para serem forjados, né? Os impérios Azteca no México, né? E o Império Inca no Peru, eles eram na verdade herdeiros de civilizações mais antigas, né? No caso do México, os toltecas, os olmecas, né? No Peru, aquelas civilizações andinas, né? Que são algumas tão antigas quanto, né? Algumas dinastias egípcias, né? Então, os incas e os astecas eles eram herdeiros, né? De milênios de civilizações, né? Que eles pegaram aí, né? Na questão do comércio, da guerra, ao dominar, né? Povos herdeiros aí dessas antigas civilizações. Na verdade, tanto os astecas quanto os incas eram povos militarizados, né? E mesmo, né, com tantos, né, milhares de soldados à disposição, eles caíram, né? Não pode dizer que foram, né, de forma fácil, porque na verdade, né, isso seria desmerecer tanto, digamos assim, os riscos, né, e digamos, o feito da conquista mesmo, né, apesar da covardia, né, dos espanhóis, né, e assim, na verdade, da destruição, né, do retrocesso, na verdade, que significou, né, se a gente analisar bem, a conquista, né, do Império Azteca e do Império Inca, né. Mas, e também seria desmerecer também a coragem com que esses povos lutaram, né. Então não é que foi fácil, mas, digamos assim, em um espaço de meses, semanas, né, ou menos de 1 ou 2 anos, no caso, dois grandes impérios sucumbiram, né, com pequenas expedições que, gente, falar a verdade, né, tantos os mitos que nós temos, digamos assim, da superioridade tecnológica, material naquela época, né, a gente não pode dizer, né, não eram fatores tão decisivos assim, né. Claro, né, nós tivemos aí o caso dos astecas, né, os canhões, né, porque você imagina, né, o que que eram as armas, né, 1500, né, estava começando a idade da pólvora, né, na história militar, né, que é uma coisa que o Ocidente, na verdade, né, a Europa, né, potencializou, né, o uso da pólvora, né, descoberta lá pelos chineses, né, conhecida pelos árabes, e os europeus, né, adaptaram essa tecnologia, né, assim, para o fim de produção de arma, né, e uma evolução aí, né, que levou à supremacia do Ocidente, né, pela questão da tecnologia militar. Mas naquela época, 1500, a gente tinha, né, um contexto que assim, imagina só que eram mosquetes, né, arcabuzes, né, então eram assim
não tinha ainda, né, armas de retrocarga, não tinha, né, então assim, eram armas lentas para carregar, né, você carregava pela boca, era todo um processo, né. Então, os mosquetes, por exemplo, apesar de, né, né, tem aquela história, mas o susto, né, que os índios achavam, né, que estavam dominando, né, os ameríndios, né, achavam que os europeus dominavam o trovão e tudo mais, né, e tal. Tudo bem que isso pode ter um impacto imediato, né, mas não, né, se você olhar, se você ver a história, né, se analisar a campanha do Hernán Cortés, né, contra os astecas e do Francisco Pizarro contra os incas, você descobre que na verdade não foi exatamente a superioridade bélica militar que fez, né, com que os astecas e os incas fossem derrotados, né? Na verdade, assim, existiu um fator que pesou, né, não tanto no caso dos astecas, né, algumas batalhas, né, os espanhóis, né, e contra alguns outros indígenas, né, como os Tlaxcalas, né, o Hernán Cortés utilizou os canhões e realmente teve um impacto, né, fez uma carnificina, né, reduziu assim o tanto de soldados, né, inimigos numa batalha, né, de forma considerável, né, levou ao pânico, né, e consequentemente trouxe a vitória para os espanhóis e tudo. Mas, né, não se teria sustentado só com isso a campanha, né, digamos assim, a invasão, né. Se você olhar bem, na verdade, né, alguns fatores foram mais na questão da tecnologia da ciência, mas seria mais de ciência política, na verdade, né. Então a gente pode dizer que o Maquiavel, né, por exemplo, né, pode ter assim lições do Maquiavel, soubesse ou não o Cortez e o Pizarro, né, eles não eram uns caras muito estudados assim, né, então não deviam conhecer muito bem as teorias de Maquiavel, mas soubessem ou não eles aplicaram bastante assim, dos princípios, né, que o Maquiavel teorizou, né, os fins justificam os meios, né, você esconder os seus sentimentos, né, na verdade, eu diria que a malícia, né, foi um fator mais decisivo, né, na questão, a malícia e assim uma certa forma digamos assim, de conhecimento militar que veio de toda uma história que a Europa tinha, né? Então a Europa já viu, né, várias coisas, né, passou em várias fases, então eles tinham assim, uma ciência de guerra e uma ciência política que era muito diferente do que estavam acostumados aqui os povos aqui, né, ameríndios, principalmente os incas e os astecas, né? Então, assim, um fator. Na verdade, eles foram ludibriados pelos espanhóis, né? Justamente foi a questão da inocência, né? Os astecas receberam os espanhóis, né, nas suas, né? Os incas, né? Eles foram encontrar com os espanhóis assim totalmente desprevenidos e acabaram massacrados em Cajamarca, né? Além do que, por exemplo, no caso dos astecas, né, eles não eram populares com as tribos, né, que eles haviam dominado, né, conquistado. Então, o Hernán Cortés soube explorar isso muito bem, usar as rivalidades, né, locais contra os astecas, né. O Pizarro, então, tanto o Cortés quanto o Pizarro, eles capturaram, né, eles trataram, antes de tudo, de capturar, né, o soberano. Por quê? Porque eles perceberam, tanto no caso dos astecas como no dos incas, que quando estavam sem o seu rei, né, esses povos eles não tinham uma reação assim, a sociedade deles era tão protocolar, ela é uma sociedade tão que obedece a regras, né, de hierarquia e comando, que eles perderam a iniciativa, né? Então, quando o Montezuma dos astecas e o Atahualpa dos incas foram capturados, né, é, os, praticamente ambos os povos perderam, né, a iniciativa diante dos espanhóis, que aí então, né, foram apenas utilizando ali a sua ciência, né, de guerra e de política, né, para atacar com objetivos concretos, né, estabelecendo planos, assim, ó, como aquela questão, a questão que os europeus têm muita ciência desde a época dos romanos, né, que é qual é o nosso objetivo e qual é o método, ou seja, qual é o caminho que nós vamos, né, atingir isso.
né? Então, estes fatores, né, eles foram mais, né, os espanhóis, né, os astecas e os incas nunca esperariam que os espanhóis fossem agir da forma como eles agiram. Para começar, eles estavam, sim, inferioridade numérica, né, gritante, né? Então, o que acontece? Eles não tinham, né, o Montezuma e, né, os astecas e o Atahualpa e os, né, os incas não iam nunca esperar, né, que esse povo ia partir para o ataque, né, e também que eles iam, digamos assim, agir de uma forma tão não diplomática, né? Então a diplomacia, a mentalidade desses povos americanos, né, os astecas, os incas, né, ela foi assim, ela foi uma das maiores, um dos maiores trunfos, né, que os europeus, né, que os espanhóis, o Cortés e o Pizarro, né, utilizaram contra esses povos, né? Então eles pegaram, souberam, né, maquinar, né, de uma forma que utilizar o psicológico do inimigo a seu favor. E claro, né, que cada contexto, né, os astecas tiveram ali, né, os espanhóis, o Cortés ele foi na verdade conquistando aos poucos os súditos dos astecas, né, trazendo para o lado deles, né, e manipulando os próprios astecas, o soberano, né, o Montezuma, né, até que, né, vale a pena, né, se você, né, dar assim, ver um pouco a campanha, né, a história, ver o relato dessa campanha, né, como que foi a campanha do Hernán Cortés, né, tem várias fontes históricas aí, né, em livros, em vídeos, né, na internet mesmo, né, em sites, né, então você pode, é muito interessante, você percebe, né, como que a ciência, a malícia, na verdade, foi mais determinante, tanto no caso do Cortés quanto no caso do Pizarro, né? Então, o Cortés, aí, né, você vai, né, não entrando em detalhes aqui, mas o Cortés soube utilizar os inimigos, né, os astecas, né, os inimigos dos astecas contra eles, né, e o Pizarro, né, com vários, digamos assim, várias, né, lances muito arriscados, né, ó, coisas assim, foi uma doideira, né, o Pizarro era um cara, né, bizarro, né, era um cara que, na verdade, ele foi muito, ele era tido até como louco mesmo, né, então, assim, as expedições dele foram uma coisa totalmente, mas por uma série de golpes de sorte, vamos dizer assim, de sacadas, né, de malícia também, o Pizarro, né, acabou dominando ali um império que era maior até do que os dos astecas, né, e que não tinha, né, tanto assim, tanto animosidade, né, os súditos dos incas não eram tão propensos à revolta quanto dos astecas. Então, o Pizarro ainda teve, né, na verdade, ele não teve tanta ajuda dos povos locais, mas ele soube utilizar, digamos assim, a confusão, né, que foi quando capturou o soberano dos Incas, né, a seu favor. Então a malícia, gente, a ciência política e a ciência militar, mas não a tecnologia militar em si, aquela coisa do objetivo, assim, por exemplo, os astecas lutavam, o principal objetivo era capturar prisioneiros, né, para ser sacrificados, né? Então esse era o objetivo da batalha. Os incas, né, eles não, eles até tinham mais assim a questão de matar o inimigo no campo de batalha, mas não era daquela forma, digamos assim, até covarde, né, porque os incas e os astecas, esses povos tinham um senso de honra até na guerra, né, e esse senso de honra não tinham, né, os espanhóis e os europeus. Então a malícia, né, então assim uma forma né, de pensamento assim, qual é o nosso objetivo e como nós vamos fazer para chegar lá, né, fora uma série aí de, digamos assim, de apostas arriscadas, né? E também de conhecimento, né? De onde eles estavam pisando, né? Os povos com quem eles estavam lidando, né? Então, essa malícia, né? Combinada com esses fatores aí, que foi mais determinante até na questão da conquista do México e do Peru, né? Duas grandes civilizações que foram aí, né? Infelizmente, né,
destruídas e saqueadas, né, pelos conquistadores espanhóis.